Glória a Deus, amém? Podem se assentar por um momento. Eu queria, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria rapidamente, eu não tenho feito isso, mas eu pretendo a partir de agora começar a fazer, a falar sobre esse assunto especificamente. Queridos, nós há tempo já tem pelo menos 2 meses que nós colocamos para andar, colocamos para funcionar o evangelho no lar nesta casa, algo que Deus havia colocado no meu coração, uma direção que Deus havia colocado no meu coração. E então nós tiramos isso de um projeto e fizemos com que isso acontecesse de fato, o evangelho no lar. Hoje ele já está acontecendo em algumas residências, eu não sei se nós temos essa arte aí, mas hoje ele já está acontecendo em algumas residências, pelo menos 4 residências já está acontecendo o evangelho no lar. E como pastor, como pai espiritual teu, eu quero dizer a você, eu quero te dar uma orientação, uma direção, Não fique de fora do evangelho no lar. Esse não é um evento da igreja para algumas pessoas. Essa é uma direção de Deus dada para essa igreja. E nós, como membros dessa igreja, como membros desse corpo, nós precisamos seguir a direção. Então, se você ainda não participa de um desses grupos, procure, tem um endereço, tem a arte aí, tem no grupo da igreja já colocado. Procure se organizar para participar desse evento, Não é para nós gerarmos números, o propósito é completamente diferente. A ideia é que você esteja dentro de um desses grupos, para que você possa ser cuidado, para que você possa ser apacentado, melhor cuidado do que fora dele, amém? Então eu vou bater sempre nessa tecla, até com que a igreja entenda que nós precisamos ser obedientes à voz do nosso pastor, seguir a direção. Você ouviu agora há pouco aqui o Luciano dando testemunho dele. Quando você ouve e toma posse daquilo, a tua vida muda, mas você precisa ouvir, amém? Eu queria que projetasse para mim Hebreus, eu não passei esse texto, mas eu queria que projetasse Hebreus 13:17, porque ele é um texto muito importante da palavra, e que nós temos que entender, e obedecer. Olha o que ele diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeça, ouça a direção, ouça. Se está dizendo a você, participe de um desses grupos, procure um desses grupos, se encaixe num desses grupos. Pastor, eu queria ter um na minha casa, me procure, fale comigo, mas não fique de fora da visão de Deus. Não fique de fora da visão de Deus. Se você está fora da visão de Deus, você está fora da cobertura. Então procure se organizar, amém? Eu gostaria muito de ver todos os membros desta casa dentro de um desses grupos. Na verdade, eu tenho orado por mais grupos. No meu coração eu tenho orado por mais grupos. Eu quero mais grupos, Essa é a direção que Deus tem colocado no meu coração. Mas eu sei que tudo isso precisa passar por uma renovação da nossa mente, e é tão difícil para nós permitirmos essa renovação, Nós já estamos vindo de uma visão de uma igreja de programa tradicional. Então quando você faz uma mudança, essa mudança ela é difícil de ser assimilada, e está tudo certo, faz parte. Mas eu quero que você entenda, é para essa direção que nós estamos indo, e nós vamos continuar indo. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Então eu peço a você, se você ainda não faz parte de um grupo, faça parte desse grupo, faça parte. Enquanto eu estava visitando, e eu quero dizer para você o quanto importante é isso, enquanto eu estava com a Ana hoje à tarde, eu e a Rose, ela disse assim para mim, que ela já estava sendo cuidada pelos líderes dela.
Eles já estavam falando com ela, já estavam conversando com ela. Ela estava elogiando e dizendo: olha, como é bom, a gente já queriam vir aqui, queriam estar perto de nós. Isso é tão importante, irmão. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante, né? A pessoa estar ali num momento tão difícil, mas tendo pessoas preocupadas com ela. Nem ir lá não precisou, mas só a preocupação já constrange, constrange. Ela está para tomar algumas decisões na vida dela. E uma das coisas que ela falou para mim hoje, que mexeu, balançou com o meu coração. Ela falou: pastor, eu preciso tomar uma decisão, mas o que me impede hoje de tomar uma decisão é a igreja. Mudar de cidade é a igreja, pastor. Eu sei que eu não vou encontrar uma igreja como essa em outro lugar. E eu disse para ela, falei para ela: fique em paz. Se for necessário, você vai vir aqui do mesmo jeito, nós vamos dar um jeito, você vai chegar aqui do mesmo jeito, né? Não se preocupe com isso, mas é isso que eu quero que você entenda. Quando você está dentro de um grupo, você está sendo cuidado, né? E é importante você se sentir amado e cuidado. Então faça parte desse movimento. Não só esteja dentro de um grupo, mas seja uma família de verdade, se preocupando uns com os outros e cuidando uns dos outros, porque essa é a direção de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Agora, por favor, se coloque de pé, que nós vamos ler as Sagradas Escrituras. E por reverência à palavra de Deus, nós ficamos de pé. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o 40, amém? Mateus 25, do 31 até o 40. Hoje nós vamos trabalhar na NTLH, tá, Ellen? Só NTLH, tá bom? Ele diz assim, ó: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante da tua presença, pedindo, Deus, sabedoria para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Pai, eu oro agora repreendendo tudo aquilo, meu Deus, que de alguma forma venha atrapalhar a palavra do Senhor de ser ministrada neste lugar. Eu venho repreendendo agora toda preocupação, toda distração, tudo aquilo que possa tentar roubar essa semente que vai ser lançada nesse coração. Eu oro agora, Deus, para que no nome de Jesus os ouvidos sejam abertos, os corações sejam abertos, para que a tua palavra entre de uma forma profunda no coração e no ouvido de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo nessa noite faça algo muito precioso dentro de cada um de nós.
Espírito Santo de Deus, eu declaro neste altar a minha total dependência no Senhor. Quando eu olho para mim, a única coisa que eu vejo, Senhor, é que eu sou uma porção de barro. E o barro sem o oleiro não serve para nada, a não ser para ser pisado. Mas eu peço ao Senhor, oleiro, nessa noite, usa-me. Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira e eu sou um ramo, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Então nesta noite, por favor, usa-me, como usou aquela mula, usa-me. Eu estou à sua disposição neste altar, para fazer como o Senhor quiser, e da maneira que o Senhor quiser. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque é por meio do Senhor e para o Senhor que nós fazemos todas as coisas, Pai. Que caia o homem e cresça e reluza Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem se assentar. Amém. Nós vamos continuar falando, sobre servir a Deus. Ainda nós vamos continuar tratando sobre esse assunto, servir a Deus. E hoje eu quero falar, dentro desse tema, servir a Deus, sobre servindo pessoas. Então o tema de hoje é servindo pessoas. Quando nós tratamos de servir a Deus, nós precisamos entrar nesse assunto, servir pessoas. Amém? Meu irmão, não existe servir a Deus se não passar pelo servir pessoas. Não existe um servir a Deus que não passe por um servir pessoas, servir ao próximo. E eu e você temos que entender claramente isso. O próprio Senhor Jesus, no versículo 40, que nós acabamos de ler de Mateus agora, ele deixa muito claro isso. Olha o que ele está dizendo lá: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Ou seja, eu só consigo servir a Deus se eu servir pessoas. Diga assim: eu só consigo servir a Deus se eu servir pessoas. Não tem outra forma. E isso é algo que eu e você precisamos entender. Ah, pastor, eu quero muito servir a Deus. Pois é, então você precisa entender que para servir a Deus, você tem que servir pessoas. O Senhor também nos deixa um mandamento muito importante, que está lá em Mateus também, Mateus 22, 36 até o 40. E ele diz assim, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Versículo 39. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, toda a palavra de Deus se baseia nesses dois mandamentos. Toda e qualquer palavra de Deus se baseia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Olha o tamanho da importância que Deus dá a isso. Olha a profundidade que Deus dá a isso. E eu e você temos que entender, se nós queremos servir a Deus, isso tem que ficar claro para nós. E nessa noite eu quero falar algumas coisas rapidamente com você. E eu diria que se nós fôssemos falar teologicamente, eu diria que esse sermão de hoje seria um sermão expositivo, ou talvez um sermão textual, e não uma palavra interpretada. Eu usaria muitas bases bíblicas, e eu quero usá-las para levar você, através da palavra, a entender o que Deus quer falar com você sobre servir pessoas. Amém?
primeiro texto que eu quero usar nessa noite está lá em Tiago 1:27. Tiago 1:27. Ele diz assim, ó: vai tranquilo aí. Glória a Deus. Para Deus, não é para mim e para você, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Para Deus, a religião pura e verdadeira é ajudar o próximo. Então veja, irmãos, muitos de nós precisamos entender, porque nós estamos presos a estruturas, nós estamos presos a coisas, e o que o Senhor está dizendo aqui para nós é que a religião pura e verdadeira não tem a ver com estruturas como essa, mas tem a ver com ajudar o próximo. E muitos de nós não entendemos isso, e ficamos presos a templos, ficamos presos a ministérios, ficamos presos a coisas eclesiásticas, e o que o Senhor está falando para nós nessa noite é que nada disso serve se não tiver um propósito: ajudar o próximo, servir pessoas. A igreja, se ela não serve pessoas, ela não serve para nada. Para nada. Se uma igreja não serve pessoas, ela não está cumprindo o papel dela aqui na terra, porque é para isso que o Senhor instituiu a igreja, ou Ele levantou a igreja, amém? Olha um outro texto de Hebreus capítulo 6, versículo 10, você que tem anotação aí, nós vamos falar alguns textos, então vai anotando aí, amém? Hebreus 6:10, ele diz assim: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Olha o quanto Deus valoriza aquilo que nós fazemos ao próximo. Isso chama a atenção de Deus. Servir pessoas chama a atenção de Deus, e você será recompensado por Ele, por isso. Então, se você quer servir a Deus, você tem que entender que tem a ver com pessoas, e sempre vai existir pessoas, e sempre vai haver pessoas. Servir a Deus é servir pessoas, nada mais do que isso. Olha um outro texto, Levíticos 19, 33 e 34. Esse texto para mim ele é muito forte. Ele fala assim, ó: não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Quem são esses estrangeiros, irmãos? Sabe quem são esses estrangeiros aqui? São pessoas que não são cristãos ainda, são pessoas que estão aí no mundo, são pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E ele está dizendo: não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. E olha o que ele fala no versículo 34: eles devem ser tratados como se fossem israelitas, ou seja, como se fossem nossa família, como se fossem crentes, como se fosse povo de Deus. As pessoas do mundo deveriam ser tratadas por nós como se fossem crentes, pessoas da nossa família, o nosso povo. Assim deve ser a minha e a sua conduta, se nós queremos servir a Deus. Ou melhor, eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lembre, um dia você foi amado, você também era um estrangeiro, você também era um mundano, você também vivia no pecado e no delito, e alguém serviu a você, e o trouxe até a presença do Senhor, e o ajudou nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas mazelas. Alguém estendeu a mão a você e te deu força para que você conhecesse a Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Então entenda que você também precisa fazer o mesmo.
Você também precisa ter paciência, você também precisa amar, você também precisa pagar um preço por essas pessoas. Parece que nós nos esquecemos, parece que nada disso aconteceu conosco, parece que nós fomos pessoas que viemos para Cristo perfeitos, não temos defeito nenhum, somos maravilhosos, e achamos ruim quando algum irmãozinho vem para a igreja, ou irmãzinha, e traz um monte de problema para a igreja. Nossa, mas esse irmão cheio de problema, meu Deus, só dá problema. Mas você esperava o quê? Você era assim. Uns ainda são. Então nós precisamos entender, sabe, irmãos, eu falava com o João, eu não vi o João aqui. Eu falava com o João na sexta-feira, enquanto eu estava conversando com ele. E eu trabalhei alguns anos com uma pessoa, com um rapaz, com um cara, né, com um homem, né? E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu já o conhecia, né? Era muito chegado. Mas ele falava assim: eu odeio crente. E eu dizia para ele: mas por que você odeia crente? Ele falava assim para mim: porque vocês têm uma mania de ficar falando que nós somos do mundo. E para mim, esse termo do mundo quer dizer endemoniado, encapetado, do inferno, do capeta, tudo isso. Então eu odeio crente por causa disso, porque toda vez que vocês se referem a nós, vocês falam os do mundo, ou seja, a escória, o lixo, a perdição. E é verdade, irmãos. Quando nós precisamos prestar atenção na nossa maneira, querido. Porque lá no mundo tem muita gente boa, que dá de 10-0, e muito crente, de anos de igreja, 10-0, de conduta moral, justiça, caráter, integridade, valores, princípios, família, e um monte de coisa que eu poderia falar aqui. Muitos. A única coisa que eles não têm, é que eles entregaram a vida deles para Jesus ainda, só falta isso. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tratamento com os de fora, como tem sido. Irmãos, nós temos que ser acolhedores, nós temos que acolher os de fora e não excluí-los, como se eles fossem leprosos, doentes, que não têm salvação. Amém? Se você quer servir a Deus, você precisa servir pessoas, e servir pessoas é assim. É assim. É assim. Eu passei o dia todo hoje correndo atrás das coisas, e no meio de tudo isso nós temos o Rafael lá de Votorantim. E o Rafael, ele está internado. E ele manda mensagem: pastor, me perdoa ficar te mandando mensagem, mas ele manda as mensagens, e eu respondo cada uma delas com todo carinho, e com toda educação e respeito. Às vezes eu falo para ele: me perdoa que eu demorei para te responder. Não, fique em paz, pastor, eu entendo suas correrias aí e tal, mas eu estou só te botando, estou te mantendo informado. Eu achei interessante ontem ele foi para o hospital, e aí ele não conseguia falar, mas ele pediu para que a mãe mandasse mensagem, e a mãe mandou mensagem: pastor, o Rafael que mandou eu mandar mensagem, só para você saber onde que ele está, e está tudo certo. Eu falei: amém. Aí a gente vai conversando. Irmãos, qual tem sido o seu procedimento? Qual tem sido a sua conduta? Aonde tem andado a sua paciência? Você tem tido paciência com as pessoas? Você tem entendido que é necessário se ter paciência com algumas pessoas? Olha um outro texto bíblico, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Ame os outros como você ama a você mesmo. Sirva uns aos outros.
Sirva ao teu próximo, sirva ao teu irmão. Olha um outro texto, Mateus 5:44. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Quer servir a Deus? Acredite, nós temos inimigos nessa terra. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é: ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Pastor, eu quero a distância do meu inimigo. Não, o que o Senhor está dizendo é: traga ele para perto de você. Você tem coragem de trazer o teu inimigo para perto de você? Você tem coragem de trazê-lo para andar com você? Você tem coragem de trazê-lo para conhecer você um pouco melhor? Ou você quer manter a distância dele? Escute, querido, se você tem um inimigo, talvez ele não conheça você o suficiente, e seja o caso de você se aproximar dele, para que ele possa conhecer você de fato. E talvez toda essa situação caia por terra, porque ele vai entender quem você é de fato. Irmãos, nós precisamos entender palavras profundas como essa. Orar por aqueles que perseguem a nós, porque haverá os que nos perseguem. Eles existem, acredite nisso. E nós devemos orar por eles. Nós devemos estar intercedendo por essas pessoas constantemente. Acredite, interceder por quem te persegue não é tão simples assim, porque nós nem intercedemos por quem nós amamos, quanto mais por quem nos persegue. Eu não consigo interceder nem por quem eu amo, quanto mais por aquele que me persegue. Na minha lista de intercessão, quem me persegue está na 15ª página. Se eu conseguir chegar lá, eu oro por ele. Se eu não conseguir, já ficou para trás. Está entendendo? Quando na verdade esse deveria estar em primeiro lugar nas minhas páginas de oração. Se você quer servir a Deus, é assim que funciona. É muito bonito esse termo, servir a Deus. Eu sirvo a Deus, é? Então mostre como você serve a Ele. É através das pessoas que nós vamos ver se você o serve ou não. Olha um outro texto, Provérbios 25:21. Provérbios 25:21. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Não está escrito dê veneno a ele. Está escrito dê comida a ele. Amém? Se ele estiver com sede, também não está escrito dê veneno para ele, ácido. Não, está escrito dê água. Maldito, vai morrer de fome e de sede. Agora vai. Lembre, aquilo que você faz ao seu próximo, você está fazendo para Deus. E de Deus, meu irmão, escute, não escapa nada. Nada. Tem gente que ora em línguas, voa na igreja, e é um querubim do Senhor. Quando você vê, ele dá piruletas para o Senhor, e profecia de cima para baixo, de baixo para cima. Ele já está falando de 2300, no ano de 2300, diz você quer que o Senhor voltará, aleluia. Mas não dá água para ninguém. Umas coisas que não entram na minha cabeça, irmão. Tem uns crentes que não entram na minha mente. Você encontra o cara já começa a não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vai olhar e você fala, meu, mas não faz nada, velho. O vizinho do cara está passando necessidade, o cara não consegue enxergar o vizinho dele. Umas coisas que não entram na minha mente. Não entra. Então, meu irmão, escute o que eu quero que você entenda nessa noite. Servir a Deus é muito simples. É a coisa mais fácil que existe na terra. E eu e você complicamos demais isso. Pensa num povo que complica o serviço de Deus na terra. Eu e você, o crente. O crente é que dificulta. Se não tivesse eu e você aqui na terra, o negócio era mais fácil, irmão. Mas pensa num povo que dificulta Deus. Aí você fala assim, pastor, mas como é que eu sirvo as pessoas?
Olha que pergunta capciosa. Como é que eu sirvo as pessoas? Jesus, ele nos ensina de uma forma muito simples como é que você serve as pessoas. Vamos voltar lá em Mateus 25, o 35 e o 36. Olha o segredo de servir a Jesus aqui, ó. Agora eu vou te revelar a chave que abre as portas do céu, aleluia. Aquilo que vai mudar a sua vida, a palavra profética do verbo. Ah, irmão, está ali, ó. Pois eu estava com fome e vocês me deram. Meu irmão, acredite, tem pessoas que têm fome. E se você quer servir a Deus, você precisa fazer o que com quem tem fome? Diga, dar comida. Mas pastor, é só isso? Eu pensei que eu ia dar umas rajadas de oração. Eu pensei que eu ia dar umas voltinhas do circo de fogo. Não, eu pensei que eu ia ver os gravetos brilhando. Não, é só pegar um prato de comida e dar para ele, meu irmão. Porque quem tem fome precisa de comida para matar a fome. É só isso. O problema é que eu e você complicamos isso. Como nós dificultamos Deus, dificultamos a vida de Deus aqui na terra. Está com fome, dá comida, meu irmão. Olha outra coisa que ele fala. E vocês me deram comida. Estava com sede, vocês me deram água. Água. Está com sede, dá água. Está com fome, dá comida. Era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Se um estrangeiro chega na sua casa, o receba, é só isso. Abra a porta da sua casa e acolha essa pessoa. Mas pastor, isso é servir a Deus? É. E esse é o melhor serviço que você pode fazer, porque Ele está dizendo na palavra dEle, que se você fizer isso, você herda o céu. Você tem noção? Ele não está dizendo que é o cara que dá voadora no altar que herda o céu, não, irmão. Ele não está dizendo que é o cara que sai lançando profecia para tudo quanto é lado na terra, que vai herdar o céu, não. Ele está dizendo que é aquele que dá comida e água e abrigo para quem tem fome, sede e não tem onde ficar. Isso é simples. Mas eu e você dificultamos. Ele fala assim: eu estava sem roupa e me vestiram. Olha que coisa óbvia. Agora a pergunta é: quantas pessoas dentro da igreja estão sem roupa? E eu e você temos roupa e não as vestimos. Estava doente e cuidaram de mim. Quantas pessoas estão passando por lutas de enfermidade e não recebem uma visita, um acolhimento, um abraço? Você está precisando aí de um anti-inflamatório, sei lá, eu vou trazer uma oração para você também, mas tem horas que não é a oração, é o anti-inflamatório que o médico, o doutor passou, mas ele não tem dinheiro para comprar o anti-inflamatório. Mas eu e você podemos fazer isso. Vai até a farmácia, compra o remédio e leva até aquela pessoa. Para você talvez não seja algo difícil, mas para aquela pessoa talvez seja, ela não tem o dinheiro para comprar. Isso é muito sério, irmãos. E ele diz ainda: eu estava na cadeia e foram me visitar. Quando foi a última vez que você visitou algum irmão? Quando foi a última vez que você foi até a casa de um irmão? Para saber como ele está, para dar um abraço nele, para estar com ele. São coisas simples, querido. São coisas muito simples. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa noite é que são coisas simples que eu e você precisamos entender acerca de servir a Deus. E aqui ele está dando alguns exemplos, mas também, muitas vezes, não tem a ver com comida, mas tem a ver com o seu ombro, para uma pessoa sentar, encostar aqui e chorar. Tem às vezes o seu ouvido, para você emprestar para ela, para que ela possa desabafar e colocar para fora tudo aquilo que tem afligido ela. Às vezes é uma oração, às vezes é uma preocupação. Eu não sei o que eu estou dizendo aqui, meu irmão. São coisas simples
que envolvem amor e cuidado só. Você tem se preocupado se algumas pessoas dessa casa, nesse frio, tem cobertor para dormir na casa deles? E aí você pode olhar para mim e dizer assim para mim: nossa, pastor, que isso? Imagina, todo mundo aqui tem. Será? Será que tem mesmo? Não sei, meu irmão. Talvez elas não tenham coragem de dizer que não tem. Será que todo mundo aqui, será que todos os pais aqui têm a cabeça tranquila de poder dizer assim: o meu filho, ele tem um tênis para ir para a escola? Ou ele está tão preocupado que já comprou 10 vezes Super Bonder para colar o tênis, e cola, e cola, e descola, e cola, e descola, e cola, e cola, e descola, e não tem como mais. São coisas pequenas, irmãos, que nós não paramos para pensar, e é isso que o Senhor está querendo nos mostrar nessa noite. Nós somos muito espirituais às vezes, nós levamos sempre para o âmbito espiritual. A pessoa está passando por uma escassez na casa dela, e nós vamos lá para orar, para fazer círculo de fogo. Não, ela precisa de comida mesmo. E a molecada, se vê uma bolachinha recheada, então misericórdia, você jogou o pacote para cima, nem caiu, já acabou. Não vê faz 3 anos um pacotinho de bolacha recheada. A gente aqui tem essa preocupação. A gente tem um kit aqui que a gente fala, quando o Tonico e a Sueli vai fazer uma visita numa casa que vê que tem criança, eles já tem um kit que eles chamam de kit infantil, onde tem bolachinhas recheadas, tudo, para a gente mandar para as crianças, porque a gente sabe que criança gosta dessas coisas. Não adianta você mandar lá bolacha de sal, eles querem uma bolachinha recheada. Ou você não gosta de bolachinha recheada? Até eu e você gostamos, como é que as crianças não gostam, né? Irmãos, nós precisamos repensar essas coisas, querido. Servir a Deus é isso. É só isso. Ô pastorzão, eu achei que você ia pregar nessa noite, o fogo ia descer do céu, aleluia. Irmãos, tem noites que o fogo desce do céu e tem dias que o sarrafo é mais embaixo. Se eu e você não acordarmos para essas coisas, nós não vamos servir a Deus. Nós não vamos servir a Deus. Escuta o que eu estou te falando. Vamos ver o que lá em Isaías, capítulo 58, versículos 6 ao 11 diz. Isaías 58, do 6 ao 11. Ele fala assim, ó: Não é esse jejum que eu quero. Olha isso. Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. Aí ele começa a dizer coisas tremendas. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Veja, querido, veja, o que o Senhor está dizendo aqui é que não adianta eu e você, eu estou no jejum de 250 dias sem comer, aleluia. Não, meu irmão, o que o Senhor está dizendo aqui, não, e também não estou dizendo que você não deve fazer isso, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que, se você quer servir a Deus, não adianta você ir para esse lado, deixando o outro lado das coisas simples aqui diante dos teus olhos. Meu irmão, pare, olhe para o teu lado,
Existem pessoas gritando e sofrendo, oprimidas, precisando de atenção e de socorro. E o que eu e você nós temos feito? O que nós temos feito? Será que nós temos parado? Sabe, irmãos, a gente vem na igreja, participa do culto, pega as coisas e vai embora, e vamos seguindo a vida no modo automático. Será que nós estamos preocupados? Quantas pessoas não estão vindo no culto? Você tem falado com elas? Você tem ligado? Meu irmão, eu senti sua falta, eu não tenho visto você na igreja. Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Não, mas essa é a função do pastor, não é minha função. Não, querido, essa função é nossa, é minha e sua. Coisas simples, volto e repito, coisas simples. Se você quer servir a Deus, aprenda, tem que passar por pessoas, não tem outro caminho. E servir pessoas é exatamente assim. Vai ter hora que você vai precisar orar, vai sim. Vai ter hora que você vai precisar libertar, vai sim. Mas tem horas em que você vai precisar só ajudar. Só ajudar. E nós não entendemos. Mas você vai pegar o carro e vai sair daqui, vai lá não sei na onde, vai buscar e vai trazer e vai levar e vai não sei o que, mas dá muito trabalho. Vou. É igual o João. Ele tá pretendendo fazer um evento de jovens aí. Na sexta-feira ele sentou comigo e ele falou para mim assim: pastor, ele já tinha mandado uma mensagem para mim. Parecido quer que faça um evento de jovem na casa dele. E ele falou assim para mim: pastor, eu estou diante de um desafio, cara. Eu falei: qual é o teu desafio? Ele falou: eu preciso fazer um evento de jovens, mas é lá na casa do Aparecido. Lá na casa do Aparecido é longe. Eu falei: e qual é o problema? Ele falou: não, o problema é o seguinte, como é que nós vamos fazer com a logística disso? Eu falei: você quer fazer o evento? Eu quero, pastor. Eu falei: então você não tem um problema, você tem a solução. A igreja tem carro, e ela vai botar o povo e vai levar o povo até lá, e vai trazer o povo de lá. Mas será, pastor? Vai. Vai, velho. Vai. Eu falei para ele: pode ficar tranquilo, se não tiver mais ninguém, o meu dá 3, 4, 5, 10 viagens. Eu passo a noite buscando a molecada lá. Mas que você vai fazer o evento lá, você vai. Entenda, meu irmão. Entenda, meu irmão. Coisas simples, coisas básicas que nós estamos falando aqui. Coisas básicas. Você está entendendo aí? Agora, escute bem. Porque esse texto que eu li, ele começa de uma forma, mas acaba de outra. E é a forma que ele acaba que eu e você precisamos prestar atenção. Vamos lá agora para o versículo 41 desse texto de Mateus 25. Ele diz assim: depois que ele falou com aqueles que estavam à sua direita, que foi a primeira parte que eu li, agora ele vai falar com os que estão à esquerda dele. Ele separou uns para a direita e uns para a esquerda. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição, da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, eu estava com sede e não me deram água, eu era estrangeiro e não me receberam na sua casa, eu estava sem roupa e não me vestiram, eu estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. E então eles perguntarão, os da esquerda: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão
para o castigo eterno, mas os bons para a vida eterna. Meu irmão, coisas simples como essa podem nos tirar da eternidade. Coisas simples como essa ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, preste atenção, querido. Tem muita gente preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas importam, e uma delas é cuidar dos pequeninos do Senhor e cuidar bem deles. Sabe, irmãos, e eu não estou aqui dizendo para você cuidar. Veja, eu e você, a maioria aqui temos filhos, amém? A maioria somos pais. Cuidar tem a ver só com dar presente para o teu filho? Não. Cuidar tem a ver com, às vezes, pegar o seu 44 Havaianas e... Na nossa época dos antigos lá tinha a Havaiana de pau. Lembra da Havaiana de pau? Quem lembra da Havaiana de pau aqui? Havaiana de pau. Na nossa época o negócio era mais ou menos por aí, né? Então amar, cuidar, muitas vezes não é só dar, é muitas vezes passar a mão no chinelo e tratar o que tem que ser tratado também. Exortar, chamar atenção, tirar os carrapichos, dar um trato, faz parte do processo. Eu não estou dizendo aqui para você que você só tem que dar, não é isso. Tem horas em que você não tem que dar, você tem que ensinar a pescar. Porque se você dá, você está criando uma pessoa que é totalmente dependente de você. Não, eu vou te ajudar, dá não. Está entendendo, irmão? Tem muita gente que não entende isso. E talvez você vai ouvir isso aqui agora, mas você vai falar assim: pastor, mas como que você é um homem mau? Não, eu não sou um homem mau, eu sou um homem inteligente. Glória a Deus por isso. Há um tempo atrás eu estava com uma pessoa, e uma pessoa chegou aqui, nós estávamos conversando, e uma pessoa chegou aqui, ó. E aí ela veio com a conta de luz. É como se ela tivesse indo na Sabesp já. Ela já veio pegar a verba para pagar a conta de luz. E eu só aqui, conversando e prestando atenção no movimento. Tá, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele tá, não sei o que, falando aqui baixinho, não sei o que, conversinha, falei, viu, o que é isso aí? O que é isso aí? Não, ele está precisando pagar a conta de luz, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, pera um pouquinho. Deixa um minutinho. Você está precisando de ajuda, cara? Estou precisando de ajuda. Cara, esse terreno aqui do lado aqui, ó. Tá cheio de mato aqui, é meu. Eu preciso que roça esse terreno aqui. Se eu roçar esse terreno, nós vamos pagar 500 pau para você. Você paga a sua conta de luz e você já ganha mais um dinheiro a mais. Você faz uma comprinha agora e está tudo certo. Aí ele pegou e falou assim para mim: mas você me dá uns 25, 30 minutos para eu poder pegar as coisas para vir roçar o terreno? 1 hora, 2, 3, o quanto você quiser. Aí você volta aqui que nós vamos estar te esperando para roçar o terreno. Ele não pegou ainda, acho que ele não encontrou até hoje as ferramentas para roçar o terreno lá. Sumiu. O que ele queria? Meu irmão, entenda. Nós precisamos tratar. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos doutrinar. Nós precisamos trabalhar na vida das pessoas. Nós estamos gerando crente de caráter, de integridade. Agora entenda, existem algumas coisas que nós também precisamos fazer. Veja, não tem como você pegar e você não tratar a fome de alguém que está com fome. Não tratar a sede de alguém que está com sede. Primeiro você dá de comer, depois você vai tratar dela. Não adianta você pegar uma pessoa com fome e continuar tratando ela. Não, agora você vai ter que... Não, ela tem fome. Então primeiro você trata, depois você dá o alimento, cuida, e depois você começa a tratar. E isso todo é um processo. Agora escute o que eu quero que você entenda. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. É servindo pessoas. Tem um monte delas aí fora, que eu e você precisamos servi-las. Percebe a seriedade com a qual o Senhor trata esse assunto? Talvez você vai chegar perante o Senhor e vai dizer: mas Senhor,
Eu orava em línguas tão bonito na igreja, expulsava demônio. Eu era praticamente um querubim na casa do Senhor. E quantos foram que eu mandei para você com fome, com sede, precisando ser cuidado e visitado, e você nem olhou para eles? Evangelho, querido, se resume nisso: vidas. Quando você investe em alguém, você nada mais está fazendo do que fazendo para o próprio Deus. E como é bom você ver uma vida sendo transformada. Como é bom você ver o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa, quando você investe naquela pessoa. Não tenha pressa, não saia fazendo isso com um monte de pessoas aí fora, mas escolha um. Comece com um, e trabalhe naquele um, e daquele um vira 2, e daqueles 2 vira 4, e vira 8, e vira 16, e vai embora. Isso vai multiplicando, mas comece a fazer algo. Não fique preocupado com essa estrutura aqui. A igreja, ela é importante, ela é essencial para a nossa vida, faz parte, mas não é aqui que eu e você temos que estar 100% focado. Entendeu, irmão? Entendeu, querido? Não adianta nada nós colocarmos aqui um telão. Meu Deus, vocês viram, irmãos? Última geração, o pastor está passando, é como se ele estivesse na vida real, um negócio surreal. Uau! Pastor balança a mão, as ondas balançam, tá? E um monte de gente passando necessidade, precisando de comida, de roupa, de tudo isso. Igreja tem outro papel, querido. Está longe disso. Amém. Você pode e você deve fazer isso. Faça o seu melhor. Cuide daqueles que estão precisando. Olha ali para dentro do teu evangelho no lar. Você que já faz parte do evangelho no lar, abrace, veja a necessidade, sabe, cuide mesmo, mas cuide com muito amor. Faça o seu melhor. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Venha até a igreja, venha até nós. Fala: igreja do Senhor, me ajude a ajudar alguém. Mas eu preciso ajudar. Nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui à disposição para ajudar. Esse é o nosso coração. É esse o evangelho que eu conheço. É o evangelho que eu creio e que eu entendo. É nesse evangelho que eu creio. A igreja precisa sim de muitas coisas, é verdade, mas elas não podem ser mais importantes do que o bem-estar das ovelhas da casa dela. Não pode. Nós não podemos nos preocupar com estruturas, tendo uma família passando dificuldade dentro da nossa casa. Não, porque é um membro da nossa casa. Amém, meu irmão? Amém? Que você possa nessa noite entender algo tão simples como isso, tão prático como isso, um evangelho tão simples e tão prático como esse. Servir pessoas nada mais é do que ajudá-las naquilo que elas de fato precisam. É uma carona? Ajude. É um copo d'água? Um copo d'água. É um abraço? Um abraço. É uma visita? Uma visita. Amém. Amém. Sabe, às vezes tem algumas pessoas na igreja que são demais, né? E às vezes acontece algumas coisas assim que você, às vezes, né? Você fala assim: puxa, esses dias atrás eu recebi, não vamos dar nome, né? Não vamos, né? Mas um pãozinho assim, gente. Ai, como eu vejo Deus ali, sabe? Eu vejo Deus nisso. Um pão tão maravilhoso assim. Você olha e fala: puxa, alguém se preocupou comigo. Alguém, quando estava fazendo esse pão, falou: não, esse aqui eu quero separar para abençoar. E eu não estou falando por causa que é o pastor, não, irmão, não é isso. O que eu estou falando é que quando você recebe, é diferente. Você fala assim: alguém estava preocupado comigo, alguém lembrou de mim. Como é bom. A única coisa de ruim nisso tudo é que você engorda, né? Mas é bom. Mas é bom.
Então assim, lembre disso. Não sei o que você vai fazer, mas uma coisa eu quero que você faça. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Está na tua mão, meu irmão. Está fácil. Sabe, às vezes é você passar na padaria, comprar meia dúzia de pãozinho, ir lá na casa do irmão, bater na porta e falar: eu vim tomar café com você hoje. E era tudo que ele queria. Um pouquinho de atenção. E acredite, irmãos, tem pessoas aqui nessa casa que sonham em receber visita, mas não recebem. Fecha os teus olhos. Talvez você saiu de casa nessa noite e ouvir coisas tão simples como essa te levam até a refletir. Mas sabe, o nosso Deus é um Deus simples. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com coisas simples. O problema é que nós, eu e você, dificultamos a vida do nosso Deus. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: filho, filha, tudo o que você precisa você já tem. Tudo o que você necessita você já tem. Talvez tenha pessoas aqui orando, pedindo dons em cima de dons para o Espírito Santo, mas o maior dom você já tem, chama-se vida. Você respira, você está vivo. Agora é só você ir e ajudar o teu próximo, se preocupar com o teu próximo, com o bem-estar dele. Eu não sei o que você está ouvindo nessa noite, se está mexendo com o teu coração ou não. Eu não sei se você concorda ou não, mas uma coisa eu sei, meu irmão: são essas coisas que vão gritar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, no dia que Ele estiver nessa terra, que Ele vier para esta terra para julgar os seus filhos. E ainda que você seja muito bom, e ainda que você seja muito boa, se você não cuidar dos pequeninos do Senhor, você corre o risco de ficar de fora daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Cuidado com o evangelho da graça, cuidado com essa graça que nós ouvimos em todo tempo por aí. Não, mas existe a graça, pastor. É verdade que existe a graça, mas cuidado com ela, porque você pode estar sendo enganado. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida dos que estão aqui, também daqueles que estão em casa. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa falar ao coração deles de uma maneira muito simples. O Senhor possa trazer ao coração deles o entendimento do que o Senhor espera de nós, Pai. E o Senhor espera de nós coisas simples, Pai. Coisas muito simples. A preocupação com o dia a dia, a preocupação com o bem-estar, a preocupação com a alimentação, com as coisas básicas que toda família precisa nesta terra, Senhor. Nessa noite eu oro para que nós possamos entender que servir ao Senhor nada mais é do que servirmos ao nosso próximo, com todo o amor e todo o carinho que o Senhor nos serve em todo o tempo, Pai. Ajuda-nos a entender, Deus, que um dia nós também fomos servidos nos piores momentos da nossa vida, Senhor. Assim eu peço e assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus.